Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro, também prestou depoimento nesse caso da venda ilegal das joias recebidas em viagens oficiais. Ao contrário do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, Frederic Wassef respondeu às perguntas feitas pela Polícia Federal na sede da PF em São Paulo e disse que jamais mudou de versão sobre o assunto. O Wassef recomprou nos Estados Unidos o relógio dado de presente a Jair Bolsonaro e que teria sido vendido por aliados do ex-presidente. Frederic Wassef chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo por volta das 10h15 da manhã e falou com a imprensa antes de entrar no prédio para prestar depoimento. O advogado da família Bolsonaro negou ter cometido qualquer irregularidade ou mudado de versão sobre as suas declarações sobre as joias dadas de presente a Bolsonaro e que teriam sido vendidas para fora do país. Eu, Frederic Wassef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás. Olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho. Eu desafio um dos senhores. Me mostre uma gravação, uma fala minha, aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio. Com muita má vontade, começaram a fazer uma campanha midiática tentando me transformar numa pessoa que fala uma coisa e muda. Frederic Wassef só falou uma história, ela é mantida até hoje. Há 2 semanas, quando a Polícia Federal identificou o nome de Wassef nos recibos de recompra de um relógio Rolex, o advogado disse em nota que jamais soube da existência de joias ou quaisquer outros presentes recebidos, além de nunca ter participado de nenhuma tratativa, nem auxiliado nenhuma venda, nem de forma direta ou indireta. No dia seguinte, em uma coletiva convocada por ele, o Wassef assumiu ter recomprado o relógio e apresentou recibos do negócio feito em uma loja nos Estados Unidos. O meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. E isso, inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União. Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos 8 intimados para prestar depoimento simultâneo sobre o caso das joias. O Wassef foi o único ouvido fora de Brasília. O depoimento do advogado aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo durou cerca de 4 horas. De acordo com a apuração do âncora da CNN, Gustavo Uribe, o Wassef respondeu às perguntas feitas pelos policiais. No dia 11 de agosto, a Polícia Federal deflagrou uma operação sobre a venda de presentes do governo no exterior. O Wassef foi um dos alvos das buscas, assim como Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O pai dele, Mauro César Lorena Cid, e o tenente do Exército Osmar Crivellati, também ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Segundo a PF, eles teriam usado a estrutura do governo para desviar bens de alto valor entregues durante missões oficiais. Entre os bens está o estojo com joias e o relógio recomprado por Wassef. Na saída do depoimento desta quinta-feira, o Wassef disse que não podia falar sobre o inquérito, que está em segredo de justiça. Não posso me manifestar no momento oportuno, na hora que acabar o sigilo e o judiciário e a polícia autorizar, falaremos a respeito. Eu volto com a Clarissa e também com a Thaís Arbex. Clarissa, desde que o Wassef escondeu lá no sítio de Atibaia, acho que foi no ano de 2020, né, o assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, a gente ficou sabendo que ele pode fazer tudo para proteger a família Bolsonaro. Bastante fiel. Nesse caso das joias, ele recomprou nos Estados Unidos aquele Rolex de brilhantes. E aí te pergunto, será que hoje ele manteve essa proteção à família Bolsonaro? Olha, Márcio, ponto muito importante, eu acho, em relação ao caso de Frederic Wassef, é que ele constituiu a sua própria defesa. Ele não foi na mesma linha, por exemplo, que Fábio Weingarten, que concordou ali em seguir em conjunto com aquele núcleo, né, que foi formado em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi trazida também Michele Bolsonaro, que deixou de ter um advogado próprio para ser defendida pelos mesmos advogados do seu marido. Isso tudo com o objetivo de transmitir uma ideia de união na estratégia de defesa. Frederic Wassef fez um movimento diferente. Ele
se apresentou à Polícia Federal, pelas informações que a gente tem, ele falou à Polícia Federal, não quis permanecer em silêncio, assim como seus pares ali que estavam também disponíveis para esse depoimento. E depois ele ainda saiu, deu declarações para a imprensa, onde ele diz que está sendo perseguido e assim por diante. O que eu ouvi de gente muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, também de quem estava participando ativamente da defesa, é que sim, Jair Bolsonaro ainda entende o Frederico Wassef como uma pessoa extremamente leal, extremamente fiel. Há uma convicção ali de que ele não trairia Jair Bolsonaro de forma alguma. Mas também há uma preocupação com o fato de ele ser uma figura de temperamento muito imprevisível. E ele está aí colocado sob pressão a partir do momento em que ele mesmo tem dito que foi recomprar esse relógio a pedido de alguém. Mas ele não manifestou publicamente esse tal nome. A dúvida é, ele deu um nome nessa conversa? Que outras informações ele tem? Lembrando, ele teve seus celulares apreendidos. Outras informações podem surgir ali no meio dessa investigação que o atinjam diretamente. E para ele uma colaboração pode ser muito relevante dependendo do que tem ali dentro. Então, há sim um clima de grande apreensão, eu acho, dentro do bolsonarismo em relação à figura de Frederico Wassef, apesar da convicção de que ele é uma figura muito leal ao Bolsonaro. Especialmente quando a gente sabe, né, Thaís, segundo relatos dos colegas que estavam ali ouvindo o Frederico Wassef nessa chegada à sede da Polícia Federal, que ele parecia nervoso, responsabilizou a imprensa pelas diferentes versões que ele mesmo apresentou sobre o relógio de luxo. Tentou desmentir as versões, mas fica claro que ele tentou dizer que não tinha nenhuma relação com as tratativas. Mas ele recomprou o relógio. Pois é, Márcio, o que é interessante da gente dizer é que o advogado ele gosta de falar bastante, né? Ele chamou uma coletiva, então dificilmente ele ficaria calado hoje diante da Polícia Federal. Mas tem algumas perguntas, Márcio, que talvez os investigadores hoje tenham conseguido respostas. A mim, que não sou investigadora, mas fica sempre uma pulga atrás na orelha quando ele diz que ele foi, por iniciativa própria, recomprar esse relógio para devolver ao Tribunal de Contas da União. Mas, assim, como ele sabia que esse relógio estava naquele local específico e que era aquele relógio que ele precisava comprar se ele não participou das tratativas? Acho que só aí já desmonta a tese dele. E aí, ontem a gente falava disso. A Polícia Federal quer saber de onde veio esse dinheiro para comprar esse relógio. Na coletiva que o Wassef deu há algum tempo, falando que ele comprou do próprio bolso, ele disse que pagou R$300 mil. De onde veio esse dinheiro? Vieram de recursos próprios? Ou de onde saiu? E aí é a pergunta que a Clarissa destacou. Quem mandou comprar, Márcio? Eu acho que 3 perguntas bastante fundamentais para conseguir avançar nessa investigação.